Seja muito bem-vindo novamente ao canal Mundo Money, o canal que tem o objetivo de colocar dinheiro no seu bolso. E nesse vídeo, como você viu aqui no título, nós temos a intenção de hoje mostrar pra você como você faz pra gastar pouco e vender muito no Facebook. Então, segura aí que esse vídeo tá top. Ok, nesse vídeo então, como você sabe, a nossa intenção é fazer com que você gaste pouco dentro do Facebook, Instagram, seja lá qual das duas plataformas você vai usar, ou as duas, e você então venda muito dentro dessas plataformas. Porém, eu quero já dizer que eu vou passar algumas estratégias aqui que eu uso, que dá certo pra nossa realidade. Peço que você use também e identifique qual vai ser a melhor pra você, ou quais delas vai ser a melhor estratégia ou as melhores estratégias pra você. Se você não sabe, nós estamos numa série de 3 vídeos falando sobre Facebook Ads. Se você não viu o vídeo anterior que eu falo sobre o público, vai lá, volta, que tem um vídeo explicando sobre públicos, que é muito importante pro assunto que eu vou falar hoje, ok? Sabendo disso, hoje, nesse vídeo, como eu já falei, nós vamos falar sobre o que, amigo? Sobre grana. E se você, por acaso, já mexeu com o Facebook ou com o Instagram e já fez algum tipo de anúncio, você sabe que quando não é orgânico, você tem que colocar dinheiro lá para que a sua publicação, para que a sua empresa, o que seja o que você quer divulgar, apareça para as outras pessoas que estão nessa mesma rede social. Então, para começar, eu quero falar algumas coisas para você. Primeiro, a grande maioria das pessoas hoje investem pouco dinheiro no Facebook. A maioria das pessoas hoje investem um valor baixo dentro do Facebook se comparado a outras pessoas que investem um grande valor para anúncios e para várias estratégias de venda dentro do Facebook. Eu já trabalhei com pouco dinheiro, mas também já trabalhei com muito dinheiro. Eu decidi aqui explicar para você estratégias mais básicas e iniciantes, porque eu sei que vai agradar a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Não adianta eu falar estratégias super avançadas para quem investe lá, vamos lá, 50, 100, 200, 300 mil, até R$1 milhão dentro do Facebook para poder retornar e faturar muito mais que isso. Então, para que eu possa atender a grande maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo aqui e possa agradar então esse público, eu decidi pegar as estratégias mais simples para quem investe pouco, está começando ou não sabe o que é isso, porque daí eu sei que vai agradar a maioria. No futuro próximo, eu posso então sim criar um outro vídeo aqui falando sobre estratégias mais elaboradas, funil e tudo o que é necessário para você então ter uma redução de custo e um faturamento maior. Mas o que eu vou falar aqui, qualquer pessoa que for lá e pegar o gerenciador e começar a mexer, vai saber fazer, então por isso eu decidi fazer esse tipo de vídeo aqui, ok? A primeira dica que eu dou para você é reduzir o custo de investimento no Face ou no Insta e ter um maior lucro nesse faturamento é você entender sobre o público, saber segmentar, buscar, encontrar o público. Por quê? Porque é a pessoa que vai te dar o dinheiro. Se você ficar jogando o seu dinheiro para pessoas erradas, você vai realmente jogar fora o seu dinheiro. Agora, se você saber encontrar a pessoa certa, aquela pessoa potencial para consumir o seu produto ou usar o seu produto, nesse caso, quando você direcionar o seu dinheiro para as pessoas certas, o retorno também é praticamente certo. Então você vai acabar tendo um lucro maior. Por isso eu pedi para você, se você não viu o vídeo anterior que eu falo sobre público, você vai lá, volta, assiste aquele vídeo e depois vem e assiste esse daqui, ok? Porque é importante você entender o público e essa é uma das principais estratégias para que o seu custo reduza, certo? Agora, a partir da segunda dica, eu vou usar aqui o computador. Então, eu vou mostrar aqui na tela, na prática, algumas coisas que dá para fazer para você reduzir o custo dos seus anúncios ou das suas publicações e ser mais assertivos. Então, vamos ali para o computador. E aqui na tela do computador você vai perceber que eu estou aqui ainda naquela opção de envolvimento que é a que a gente fez ali na última aula. E se você descer mais aqui embaixo, você vai ver a segunda dica que eu já quero dar aqui para você então ter uma redução maior aí do seu custo para investimento. Aqui você vai ver que tem a opção criar teste AB. O que é criar teste AB? É basicamente você testar duas coisas para ver qual é o melhor desempenho. Qual desempenho é melhor nessa comparação? Então você pode testar aqui, por exemplo, um público com outro público. Você pode testar aqui uma imagem com outra imagem. Você pode testar aqui um posicionamento com outro posicionamento. E aí você testa essas duas coisas, vê qual dá mais resultado. Por quê? Porque assim você vai refinando o seu anúncio, você vai sendo mais assertivo e aí vai reduzindo o custo, porque você está chegando em lugares, em pessoas, em imagens, enfim, que são melhores para atrair o seu público. Então, quando você vem aqui, você tem a opção então de selecionar criar teste AB. E aí ele pergunta aqui já para você o que você quer testar. E aí você pode escolher o criativo. O que é o criativo? Criativo é a imagem ou vídeo que você fez. Então você pode testar, por exemplo, eu fiz lá 2 imagens para eu testar. Eu quero ver qual dessas imagens é a que vai me dar mais desempenho. Então eu coloco as 2 imagens e
e peço para o Facebook fazer esse teste para mim, certo? A segunda opção é aqui, otimização da veiculação. O que significa isso? Significa o seguinte, que eu quero testar como eu quero que o Facebook veicule esses anúncios para mim. Então, lembra que eu escolhi aqui a opção envolvimento. E se você viu o vídeo anterior, você vai saber que envolvimentos é um objetivo para aquelas pessoas que gostam de compartilhar, comentar, curtir. Ou seja, eu quero que a minha publicação tenha interação. Se eu coloco aqui a opção de otimização de veiculação, eu vou falar para o Facebook que eu quero testar, por exemplo, algumas otimizações, que é isso daqui, ó. Esse aqui é o trabalho que o Facebook vai fazer para você. Então, por exemplo, se o Facebook... O que é impressão? Impressão é, se a sua publicação simplesmente passou na frente, a pessoa está lá mexendo no Facebook ou no Insta, e ela rodou e passou na frente da tela a sua publicação, isso foi o quê? Uma impressão. O Facebook vai trabalhar para que isso seja feita para maior número de pessoas. Agora, se a sua otimização, você escolher a otimização de envolvimento com a publicação, que foi o objetivo que você escolheu, ele vai se preocupar em levar para pessoas que vão realmente interagir. Eles vão lá comentar, compartilhar. Ou então só o alcance único diário. Que aí você pode até ler essas opções aqui, que ele é autoexplicativa. Ele fala, ó, veicularemos seus anúncios para as pessoas no máximo uma vez por dia. Ou seja, ele vai dizer o seguinte, ó, se apareceu para aquela pessoa, não aparece mais naquele dia para aquela pessoa. Então é o tipo de veiculação que o Facebook vai fazer para você, ok? Voltando lá para o teste AB. Então, após a otimização de veiculação, nós temos aqui o público. Então, se você fez lá o público, você fez 2 públicos, você quer testar esses públicos, você pode testar aqui. E você escolhe então o público e ele vai te dar essa opção. O posicionamento, você também pode testar, por exemplo, eu quero testar uma imagem que sai no feed do Face com o feed do Insta. E eu quero ver qual é o feed que me dá mais resultado. Ou Stories do Face, Stories do Insta. Eu quero saber qual vai me dar mais resultado. Então isso é posicionamento. Que tipo de posicionamento eu quero testar. E aí você seleciona essa opção aqui. Cada uma dessas opções que você selecionar, ele vai mudar a engrenagemzinha dentro lá do Facebook e vai te dar as opções para você fazer esse teste. Então, só para você ter uma ideia, se eu escolher aqui público, eu vou deixar aqui público, e eu avançar aqui, ó, ele vai então, ó, eu escolhi público aqui, ó, depois eu posso mudar se eu quiser, ó, tá? Mas, se eu escolhi público, ele vai me dar o público A e o público B. Então eu coloco um público aqui, coloco outro aqui e eu posso também testar outro. Não preciso ficar só em 2, né? Eu posso testar o C, eu posso testar o público D e assim por diante, E, tá? Então eu tenho aqui até no máximo 5 públicos para testar. E eu posso testar num único anúncio. E aí ele vai mostrar para mim qual vai dar o mais resultado. E aí, então, eu tenho a nítida visão de qual público eu tenho que investir mais e qual público eu tenho que deixar de investir ou investir menos. Está aí a sacada de como você reduzir o custo do seu anúncio, porque aqui você começa a ser assertivo no investimento que você está fazendo dentro ali do seu anúncio. E falando em investimento, até esqueci de falar no início do vídeo, é o seguinte, se você tem um dinheiro para investir, você tem que saber o quanto é isso. Eu tenho X valor para investir em anúncio no Facebook. É a partir deste valor que você vai pegar ele e começar a criar estratégias que eu vou falar mais para frente. Mas entenda que você já tem que vir com valor X para fazer esse investimento e saber qual é esse valor para poder criar as estratégias certas, ok? Então, se você mudar aqui, por exemplo, para criativo, aí lá quando eu for colocar a imagem, ele vai dar opções de você, então, colocar 2, 3, 4, 5 imagens, enfim, quantas ali ele der a opção, que possivelmente são 5. Se você escolher aqui então criativo, ele vai dar a opção de você testar imagens e vídeos para você fazer essa comparação também, ok? E aí sim por diante você vai testando aqui até o posicionamento, como eu já falei. E aí, você fazendo esse teste, o Facebook, como eu disse, vai te trazer o melhor resultado. Aí você vai saber exatamente qual é, por exemplo, o público que deu mais certo, qual é a imagem que deu mais certo, e você vai reduzir o custo de investimento e vai parar de ficar investindo dinheiro em coisas que não vão dar certo ou não estão dando certo, ok? Essa é a segunda dica. A terceira dica que eu vou dar para você agora é uma dica que eu uso bastante e me ajuda a ter clareza nos anúncios que eu faço hoje. E essa terceira dica, ela não tem em algumas opções aqui e alguns objetivos do anúncio do Facebook. Eu uso muito a opção aqui de conversão, então nessa opção ela tem. E é o que? É o criativo dinâmico, é o que mostra aqui ó, nessa etapa. Aqui nessa terceira etapa aqui, você vai ver que tem um botãozinho aqui, ó, criativo dinâmico.
e que ele está desativado. Se você ativar essa opção aqui, o Facebook vai te permitir também fazer teste com algumas coisas, para ver qual vai dar o melhor desempenho. Além de também te dar a opção de fazer teste com imagens e vídeos, assim como no teste AB, aqui ele vai te dar uma quantidade maior de poder fazer esses testes. Por exemplo, as imagens, você pode colocar até 10 imagens no Criativo Dinâmico, você carrega 10 imagens e aí o Facebook vai distribuir essas 10 imagens e vai identificar qual está recebendo mais clique, qual está recebendo mais conversão, e aí ele vai entender qual é então a melhor imagem e vai otimizar a veiculação dessa imagem para mais pessoas e vai diminuir o das outras imagens, ou nem vai distribuir se ele identificar que está dando um resultado muito ruim. Além disso, os vídeos também. Você tem opções de colocar diversos vídeos ao mesmo tempo e ele vai distribuir esses vídeos e aí ele vai identificar qual vídeo está dando melhor resultado, qual não está dando bom resultado. Vai deixar de distribuir aquele que não está dando bom e vai distribuir mais ainda aquele que está dando um ótimo resultado. Além disso, ele também te dá a opção, o Criativo Dinâmico, de você criar 5 tipos diferentes de descrições ali no seu anúncio. Eu vou mostrar aqui para você na prática, porque ele fica na última etapa aqui. Quando eu clico no Criativo Dinâmico, ele vai perguntar aqui para mim, na verdade ele vai me dar a possibilidade de acrescentar mais textos, por exemplo, descrições. Então tá vendo aqui, ó, aqui eu posso criar a descrição 1 e depois eu posso criar uma outra descrição, a descrição 2. E assim eu posso criar até 5, está vendo aqui, ó, 2 de 5. Eu posso criar até 5 descrições para você testar nos seus anúncios. Eu posso criar até 5 títulos para testar. Eu posso colocar também aqui, ó, descrições que vão embaixo ali do anúncio, até 5 também. Ou seja, olha que sensacional essa opção aqui do Criativo Dinâmico. Porque eu posso pegar num único anúncio e colocar 10 imagens diferentes, 5 descrições diferentes, 5 títulos diferentes, 5 textos diferentes, para que tudo isso seja distribuído e identificado pelo próprio Facebook qual está me dando mais resultado. E assim o Facebook vai deixar de gastar o seu dinheiro para opções que não são boas e vai colocar o seu dinheiro em opções que estão dando resultado. Então o Criativo Dinâmico é uma ótima opção para você que tem o interesse de economizar ou investir menos e ganhar mais dinheiro quando for fazer um anúncio. A quarta dica que eu vou te dar é sobre o valor que você vai investir dentro de cada anúncio. Nessa opção, aqui em orçamento e programação, a dúvida de muitos é com quanto eu começo. Lembra que eu falei que a estratégia que eu vou mostrar aqui são para pessoas que têm um pequeno orçamento para investir no Facebook, o que é a grande maioria das pessoas hoje no Brasil e que com certeza está assistindo esse vídeo. Nesse caso, o que eu falo para as pessoas que chegam para mim e falam assim: Léo, eu tenho só isso para investir, mas eu queria aproveitar isso o máximo possível para eu poder ter uma clareza, identificar qual é o público, fazer esses testes que você ensinou, do teste AB, do Criativo Dinâmico. Eu quero tentar testar o máximo. Eu criei vários públicos, como você me ensinou lá no vídeo anterior. Eu criei vários públicos. Eu queria tentar colocar esse meu dinheiro no máximo possível de anúncios para eu ter uma diversidade e identificar. Ou seja, se você tem um valor menor para isso, eu te aconselho a fazer o seguinte. Eu te aconselho a vir aqui dentro do orçamento. Você vai ver que aqui ao lado, eu vou colocar aqui um público só para a gente conseguir fazer aqui melhor essa opção. Então deixa eu colocar um público aqui qualquer, um público que fala, por exemplo, sobre investimento. Ele vai me dar aqui uma quantidade X de alcance. 47 milhões de pessoas tem o potencial de ser alcançado pelo aquele público, aquela segmentação que eu fiz ali, certo? Ele está me dizendo assim, ó. Com base na janela de conversão de clique de 7 dias de visualização, aqui estão os resultados. Eu vou mostrar, vai ser melhor eu mostrar aqui nessa opção envolvimento, que ela é mais simples, para vocês entenderem aqui o orçamento e programação. Então, eu vou escolher aqui de novo a opção de investimento. Ok, então aqui em envolvimento, eu vou ali em orçamento e programação, tá? Eu já escolhi um público ali, aleatório. E aí você está vendo aqui, ó, que tem o orçamento, o valor que eu quero colocar nesse anúncio. E ele me traz aqui, por exemplo, esse aqui tem 99 milhões de pessoas de estimativa para ser alcançado, certo? Ele tem aqui, ó, alcance e envolvimento com a publicação.
O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que com R$11 existe uma estimativa de alcance, que é de 1.700 pessoas até 4.800 pessoas. De alcance, ok? Não é envolvimento. E aqui embaixo ele vai falar o seguinte, ó, existe uma estimativa de envolvimento, ou seja, de pessoas curtindo, comentando e compartilhando, de 110 a 319, com esse valor de R$11. Mas R$11 é o valor ideal? Isso vai depender muito do público que você escolheu. O que eu sugiro para você que tem um valor pequeno é você inicialmente ir fazendo um teste aqui com a própria máquina do Facebook. Tá vendo esse velocímetro aqui e esses números? Então você vai testando. Você pega e veja quanto vale de resultado R$1, colocando... É claro que ele só deixa a partir de 96, mas só você ter uma ideia. Com R$1, ele me diz aqui que ele me daria ali de 10 a 29 envolvimentos, que é o meu objetivo se eu escolher o envolvimento. Se eu colocar R$2, ele está me dizendo que eu vou ter de 20 a 58. Ou seja, de 1, o mínimo que eu poderia ter de estimativa de envolvimento era 10. Quando eu coloquei 2, ele foi para 20, dobrou, certo? Se eu coloco 3, é 30. E assim vai. Então, eu vou fazendo esse teste aqui. E eu vou colocando aqui 6, 7, 8. Se eu perceber, e isso acontece bastante, que eu coloquei um valor e ele não veio adicionando 10 a cada real que eu vou colocando, a cada R$1 que eu vou colocando, quer dizer que a partir dali já não compensa mais eu colocar mais R$1. Aí eu paro ali. Aqui, nessa simulação, não acontece isso, então o que eu faço? Eu pego o quanto eu tenho de dinheiro, identifico quantos públicos eu criei porque eu quero divulgar, igual eu falei na aula anterior, pego esse dinheiro, divido pela quantidade de públicos que eu tenho, e aí eu veiculo esses anúncios. E aí ele vai me mostrar qual o público está dando mais resultado e qual está dando menos, certo? Então, se ele não mostra essa diferença aqui, ele está dizendo que isso aqui está ótimo. Ele está dizendo, ó, a cada R$1 você vai adicionar 10. Ou seja, imaginamos lá que eu tenho, por exemplo, R$100 e eu criei 10 públicos diferentes, eu coloco R$10 em cada anúncio. E aí eu vou identificando qual é o público que está me dando mais resultado. Por quê? Eu coloco 10 porque eu distribuí matematicamente. Eu fiz essa distribuição de forma matemática. Então eu coloco aqui porque ele não me deu diferença. Agora, se por acaso fosse o caso, o que acontece na maioria das vezes, de eu criar um público, e aí eu coloco R$1, ele fala que é 10. Coloco 2, ele fala que é 20. Coloco 3, ele fala que é 30. E eu coloco 4, ele ao invés de falar que é 40, ele fala que é 35. Ou seja, com R$1 a mais, eu não ganho mais 10, eu ganho só 5. Nesse caso, eu faço o quê? Eu paro no anterior e eu veiculo esse público com o valor até onde compensa. Aí, nesse caso, eu começo, então, a ver quais são os públicos que acabam tendo isso e eu coloco, então, o dinheiro só até onde compensa, certo? Tem situações que a diferença é de um envolvimento. Então, às vezes, ele, ao invés de me dar 40, ele me deu 39, quando eu coloquei R$4. Nesse caso, eu continuo até para ver até onde realmente não compensa, onde tem uma queda muito grande e eu paro ali. Mas, caso contrário, eu vou seguindo e eu vou colocando, então, daí eu não distribuo de forma matemática. Aí, se os meus públicos estão dando essa diferença, eu distribuo conforme compensa em cada público. E aí eu pego e faço um cálculo de colocar, se aqui está compensando isso, 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 isso. Então, eu coloco esses valores até onde compensa, ok? Isso é para você que está iniciando, que você quer testar a máquina, quer testar o público, não sabe se o público desempenha bem, tu acabou de criar o público, não sabe, enfim, muita coisa, então eu sugiro você começar utilizando seu dinheiro assim, dessa forma, ok? Agora, se você já faz anúncios um pouco mais intermediários, então você coloca aí em cada anúncio 50, 100, 200, 300 reais, dependendo da quantidade de anúncios, aí sim não compensa ficar fazendo esses valorzinhos aqui, e aí você vai identificando através das outras estratégias que eu já falei para você, você vai testando conforme o resultado dos públicos, você vai verificando isso, e aí você então vai entendendo qual está dando mais resultado e qual está dando menos. Isso daqui é uma estratégia para quem tem pouco dinheiro, quer começar agora, não sabe se o público funciona, enfim, é bem início mesmo, ok? A outra dica que eu vou dar para você, que é a quinta dica, é de você reduzir e aumentar o valor do seu anúncio. Lembra que eu falei que você vai criar aí alguns anúncios e aí vai ter públicos diferentes, ou seja, cada anúncio vai desempenhar de uma forma diferente. O que eu faço e que eu vejo que dá resultado, e isso eu faço frequentemente, quando eu vejo que o anúncio está me dando um resultado muito caro, ou seja, está me dando um pouco retorno da ação que eu quero e está me gastando muito, eu pego e reduzo o valor que eu coloquei para aquele anúncio.
Então se eu coloquei, por exemplo, lá R$20 nesse anúncio, eu reduzo ele, por exemplo, para 10, pela metade. E aí eu deixo ele rodar aí por 1 hora, 2 horas. E aí depois eu reduzo, se ele não adiantou ainda e não ficou ali num resultado legal, eu reduzo mais ainda. Se eu identificar que realmente eu reduzindo o valor, ele não me dá um resultado legal, aí eu tenho que partir para uma outra estratégia que eu já falo para você, certo? Agora, quando um anúncio está dando um bom resultado, eu faço o contrário. Eu pego os valores que eu estou tirando daqueles que não estão dando bons resultados e eu coloco e invisto mais naqueles que estão dando ótimos resultados. Porque daí eu vou tendo mais resultado, eu vou investindo mais e tendo mais, e assim vai se criando então essa bola de neve, ok? Então eu vou fazendo isso, eu vou redistribuindo os valores conforme vai passando o tempo, tirando dos que estão dando resultados ruins e colocando naqueles que estão tendo mais resultados. Por quê? Porque lembra, eu tenho um orçamento X para investir. Eu não posso pegar e não tirar daqui e colocar mais aqui, porque daí eu vou extrapolar no meu orçamento. Então eu vejo quanto eu tirei daqui, coloco aqui e eu vou fazendo essa estratégia para então forçar o robô do Facebook a me dar um resultado melhor. O fato é que o Facebook, sim, quanto mais dinheiro você coloca, um pouco mais caro vai ficando o anúncio. Sim, o Facebook ele é mercenário e se acostume com isso. Ele vai querer sempre dar um jeitinho de tirar um pouco mais de você. E é por isso que eu estou mostrando essas estratégias, essas dicas para você tentar o máximo possível brigar aí com ele e fazer com que não gaste tanto. Porque isso vai acontecer. Conforme você vai investindo mais nos anúncios que estão dando ótimos resultados, ele vai dar uma mudada, vai acabar ficando um pouquinho mais caro, mas não quer dizer que ele está ficando ruim. É porque realmente, quanto mais dinheiro eu vou colocando, mais resistente o Facebook vai sendo por diversos motivos, ok? Então, isso é normal. Claro, outro fato é que quanto mais dinheiro eu coloco no Facebook, maior eu vou abrindo as possibilidades de alcançar mais gente, de ter mais envolvimento, se esse for o meu objetivo, de ter mais cadastros, se esse for o meu objetivo, de ter mais vendas, se esse for o objetivo. Então, ele realmente vai te entregar se você investir mais, certo? Isso também não tenha dúvida que isso vai acontecer. A sexta dica que eu vou te dar aqui: atualizar o público conforme vai passando aí o tempo. Lembra que eu falei que na dica anterior que eu vou diminuindo o valor daqueles anúncios que estão desempenhando maus resultados. Então, nesse caso, eu chego a um ponto de, tipo, não tem mais o que eu diminuir o valor. O que eu faço? Aí, nesse caso, eu dou uma olhada novamente no público que eu criei, vejo o que eu posso melhorar, o que eu tiro, o que eu coloco de novo, e só nessa mexida há uma mudança muito grande. Já aconteceu várias vezes, eu não sei, eu perdi as contas de quantas vezes aconteceu, do público está indo muito mal, do anúncio está indo muito mal, e aí só o fato de eu tirar uma coisinha, colocar outra coisinha e tipo atualizar o público, ele dá um up muito grande, melhora o resultado de uma hora para outra, porque eu simplesmente atualizei e aí eu consegui encontrar o caminho certo ali do público, ok? Então, a primeira vez que você for criar o público, vai ser daquele jeito que eu expliquei no vídeo anterior, mas não quer dizer que é o correto, porque você pode ter errado alguma coisa, assim como acontece comigo. E aí depois eu atualizo ele e aí ele me dá resultados muito bons. Já aconteceu, por exemplo, de eu colocar o objetivo de envolvimento com um público e aí eu coloco lá, por exemplo, um valor X, ele me dá lá 100 curtidas e aí com o mesmo valor X, eu atualizando o público, mexendo, tirando algumas coisinhas, colocando outras, com o mesmo valor, ele me dá, por exemplo, 900 curtidas. Isso é muito natural e muito normal acontecer, ok? Então, essa sexta dica é importante. Atualize constantemente o seu público, até porque o Facebook atualiza constantemente a sua plataforma. Tem públicos que não existem mais e que surgiram novos públicos. E o fato de você ir lá e atualizar faz com que o robô dê uma resetada no público e ele melhore o alcance. Você vai ver que quando você tem o seu público automaticamente já mostra a quantidade de alcance potencial que tem esse público, de X milhões de pessoas, por exemplo. Quando você entra no público, que faz tempo que você não mexe, você vai ver que o alcance está baixo ali. E aí só o fato de você tirar
o que você entende como está funcionando, ou um público que já está desatualizado e você colocar um novo, ele dá uma resetada no público, o alcance volta a ficar alto e aí você começa a ter resultados maiores, ok? Então a atualização do público é muito importante porque a plataforma do Facebook se atualiza constantemente. Inclusive o layout aqui, o que eu estou mostrando aqui para você, pode ser que na sua tela, no seu computador aí, esteja diferente, mas os botões são os mesmos, as palavras, os espaços são os mesmos, é só a ordem que às vezes muda de um perfil para o outro, ok? E por último, a sétima e última dica que eu vou dar aqui é a duplicação de campanhas de anúncios que eu também costumo fazer. Hoje eu não faço mais, porque eu já tenho ali uma experiência dentro de anúncios da plataforma do Facebook, então não tem a necessidade de eu fazer isso hoje, porque eu já sei, basicamente já é meio que intuitivo eu criar o público, ver ali o que está dando certo, o que não está dando, então eu não preciso mais dar essa forçada no Facebook, que é a dica que eu vou dar aqui para você agora. Antigamente o que eu costumava fazer e dava certo, eu pegava o mesmo anúncio e criava 3 iguais. Imagem, público, é um clone. Clonava um anúncio 2 vezes e eu tinha 3 anúncios iguais, completamente iguais, certo? E aí eu veiculava esses 3 anúncios iguais, essas 3 campanhas iguais. Por quê? Porque daí eu fazia o Facebook me mostrar qual era a campanha que estava dando mais resultado. Na verdade, eu não fazia o Facebook me mostrar. Como são milhares de pessoas de potencial de alcance, então, por exemplo, esse aqui que você está vendo na tela tem 99 milhões de pessoas de potencial de alcance. Se eu estou criando eu estou colocando esse único anúncio para tentar alcançar o meu público dentro desses 99 milhões de potenciais pessoas aqui, certo? Se eu crio 3, eu vejo para onde o Facebook está levando cada anúncio. E aí eu vejo, por exemplo, que esse anúncio aqui está me dando um custo mais barato. E esse outro aqui está me dando um custo um pouquinho mais caro, mas é quase nada mais caro. Só que esse outro aqui está me dando um valor muito alto, muito alto. Aí o que eu faço? Eu desativo esse aqui e eu espero mais um pouco para ver qual vai me dar o melhor resultado. E aí eu vejo que aquele que estava um pouquinho só mais caro deu uma reduzida e o outro que estava barato deu uma aumentada. O que eu faço? Eu desativo aquele anúncio ali que aumentou e mantenho nesse aqui, que ele esteve mais tempo dentro de um resultado bom. E aí eu mantenho ele. Por quê? Porque às vezes o Facebook pode te levar para um lado, para um caminho que é mais caro e você não sabe que tinha um outro caminho mais barato. Nesse caso, eu testo inicialmente as campanhas, desativo ela, deixo só essa aqui e eu começo a criar todas aquelas estratégias que eu falei para você agora desde o início, aquelas outras 6, eu vou fazendo todos aqueles testes e aí eu sei qual realmente é o caminho. Eu meio que forço o robô do Facebook, o Facebook a andar por esse caminho que é mais barato para mim, ok? Hoje eu já não faço isso, como eu disse, porque eu já sei basicamente ali como conversar com o gerenciador, o robô do Facebook, e aí eu já não preciso disso. Mas se você está inseguro, realmente ver qual é o anúncio, o caminho certo que ele vai seguir, eu sugiro você pegar lá, se você ia colocar R$10 em cada público, eu sugiro você pegar esses 10 reais, dividir por 3, pegar essas 3 campanhas, pegar essa campanha, duplicar em mais 2, colocar esse dinheiro de 10 dividido em 3, e aí você depois desativa aquele que não deu muito resultado e você conseguiu aquele que teve um resultado melhor. Certo? Então, essa é a 7ª e última dica. É claro que existem diversas outras estratégias mais avançadas para reduzir o custo, como tipo de conteúdo, tipo de descrição, e o que nós vamos falar também mais para frente, mas também tem estratégias de público, estratégias de remarketing, estratégia de funil, inclusive, tem várias outras formas de você reduzir o custo do seu anúncio, mas a princípio vamos nos ater a essas informações, essas dicas que eu dei, que são as mais simples, que qualquer pessoa pode fazer. Você teste elas, veja qual vai dar mais resultado para você. Se as outras não deram para sua realidade, ok, continue com as que deram certo, e aí, então, posteriormente, a gente faz um vídeo aqui falando sobre essas outras estratégias mais avançadas, e assim vamos todos nós caminhando juntos nesse canal, aprendendo, e aí avançando cada vez mais nos assuntos, nos conhecimentos, e aí sim, chegar ao resultado que cada um de vocês espera assistindo esse canal.
ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, coloca nos comentários aqui qual foi a parte que você mais gostou desse vídeo, o que te ajudou, qual a clareza que você teve aqui nesse vídeo. E aí, eu vou dar uma lida ali e ficarei muito feliz de ver o seu comentário. E não esqueça, temos um próximo vídeo, que é a continuação dessa série que nós estamos fazendo. Não vou contar qual é o título, o tema do próximo vídeo, porque é surpresa e eu tenho certeza que você vai gostar, porque é o que vocês vêm pedindo bastante aqui pra mim. Ok? Então, bora ganhar dinheiro!